Amém, querido? Glória a Deus. Amados, quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Quero que você abra mesmo o seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Eu sempre tenho falado aqui nesse altar que só tem um pastor nessa igreja. É o Espírito Santo. Ele é o único pastor dessa igreja. Acredito não só dessa, mas de todas as igrejas evangélicas. Tem que ser o único pastor, o Espírito Santo de Deus. Acredito, meu querido, que o seu coração, como o meu, nós só podemos dar liberdade para o Espírito Santo de Deus visitar os nossos corações. E quando nós chegamos, de repente, num culto como esse, na casa do Pai, aonde nós adoramos a Deus, aonde você entregou o seu louvor, a sua adoração a Deus, não tem momento melhor para que você possa deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. Então, o que eu peço nessa noite é para que você abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza, meu amado, que Ele sabe tudo o que você precisa nessa noite. E Ele quer falar ricamente ao seu coração. Amém? Antes de nós começarmos, queria que você curvasse a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus e orar. Pai, obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Pai amado, tanto é notória a Tua presença aqui, porque sentimos em meio ao louvor, o Senhor visitando corações, visitando vidas nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Pai, continue trazendo graça sobre nós, continue nos abençoando mesmo, meu Pai amado. Pai amado, venha falar conosco nessa noite, ó Deus. Pai amado, nós abrimos o nosso coração agora, a nossa mente, principalmente os nossos ouvidos, ó Deus, para que o Senhor venha, seu Deus, falar, meu Pai, na profundidade dos nossos corações nessa noite, ó Deus. E nós te agradecemos. Nós tomamos posse agora de toda a autoridade como igreja do Senhor. Mandamos embora daqui tudo que não provém do Senhor, ó Deus. Tudo aquilo, meu Pai amado, que não pertence, meu Pai amado, do Teu reino. Sai deste lugar agora em nome de Jesus, ó Deus. Mandamos todos os demônios que vêm tentar roubar a palavra do coração do Teu povo embora deste lugar agora pelo poder do nome de Jesus. A única coisa que queremos agora, Deus, é a Tua graça. É o mover do Teu Espírito. É a unção de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, querido. Querido, na nossa caminhada com Cristo, o grande objetivo é que nós crescemos espiritualmente. Se você for ler a Bíblia, se você for pegar os ensinos do apóstolo Paulo, é que nós crescemos. Nós não nascemos espiritualmente para nos tornarmos bebê na fé eternamente e subirmos uma igreja bebê na fé eternamente. Nós nos convertemos, meu amado, para que Deus possa fazer uma obra maravilhosa e continuar aperfeiçoando, para que nós todos os dias vamos crescendo e vamos crescendo. E a Bíblia, ela deixa alguns versículos para nós meditarmos à medida que Deus quer que nós crescemos. Não precisa abrir sua Bíblia, mas não é ainda o texto. Mas lá em Efésios 3 fala, até que todos chegam à unidade da fé. Nós temos que crescer, meu amado, até que todos nós chegamos a uma unidade de fé. E eu creio aqui que, graças a Deus, todos nós confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador, amém? Temos Deus Todo-Poderoso, acreditamos no Espírito Santo, amém? Então esse é o desejo da nossa caminhada com Cristo. Que todos nós chegamos à unidade da fé. Mas o versículo não termina aí. Fala assim, ó, em pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, Efésios capítulo 3, versículo 13, fala que todos chegam à unidade da fé. E que chegam em pleno conhecimento do Filho de Deus. Então nós entendemos aqui, querido, que nós temos que ter a mesma fé, louvar o mesmo Deus, buscar o mesmo Deus, mas ter o pleno conhecimento de Jesus. Porque à medida que nós vamos conhecendo Jesus, nós cumprimos aquele versículo de João 8,32. Conhecereis a verdade vos... E o 36, alguém sabe me dizer? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32 e o 36. Então, à medida que nós vamos tendo conhecimento de Jesus, à medida que nós vamos nos aprofundando com Jesus, nós vamos crescendo espiritualmente.
E a Bíblia fala, querido, assim, que é por essa razão, né, que o Espírito Santo faz essa obra. Filipenses 1,6 fala, e tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará todos os dias até Cristo Jesus. Então, querido, nós vimos aqui que a Bíblia, ela deixa bem clara a estrutura que nós temos que crescer. E a Bíblia fala que todos os dias o Espírito Santo, ele vai trabalhando nas nossas vidas. O tema dessa noite, 4 atitudes de um adorador. Que tema gostoso, né? Eu creio que no final desse culto, eu não preparei nenhum louvor, não preparei nada, vai ficar aí à disposição do Espírito Santo de Deus, mas eu creio que nós vamos poder mesmo adorar a Deus de uma forma diferente. Amém? Então o tema dessa noite, 4 atitudes de um verdadeiro adorador. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 2. Vamos aprender aqui, meu amado, com alguns homens de Deus, homens, né, que mostram em algumas atitudes como ser um verdadeiro adorador. Mateus capítulo 2. Amém? Todos encontraram Mateus capítulo 2. Eu vou ler na versão da NVI. De repente, às vezes, você está aí com a revista atualizada, deve ter alguma mudança de palavra, mas estarei lendo na versão NVI, que é uma versão também muito simples de entender e gostosa de se ler. Mateus capítulo 2, todos encontraram? Do 1 em diante, fala, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes do sacerdote do povo, os mestres da lei, perguntou-lhe, onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Versículo 6, só para você. Mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então isso aqui é uma profecia escrita no Velho Testamento pelo profeta Miqueias. Se você for lá, Miqueias 5,2, é essa profecia. Versículo 7, continuando. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-lhes com eles a respeito do tempo exato a qual a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão, informe-se com exatidão sobre o menino. E logo que encontrarem, vem, avisa-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, seguiram os seus caminhos, o seu caminho. E a estrela tinha visto no oriente e foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Versículo 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram, então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Amém? Queridos, esses homens, esses magos, que às vezes todo mundo fala que são 3 reis magos, mas a Bíblia não cita a quantidade de reis que são. Supõe-se pelos presentes que foram dados. Foram 3 tipos de presentes, foi o ouro, incenso e mirra. Então as pessoas supõem que seria 3 reis, mas a Bíblia não relata isso, e pode ser que foram muito mais que vieram com eles nessa caravana. Então não são 3 reis magos, segundo a Bíblia. Supõe-se ser 3 pelos 3 presentes. Mas aqui pode ter vindo aqui outros que deram mais ouros, mais mirra e mais, né, desses presentes a Jesus. Mas quem eram esses magos? Aqui que eu quero que você comece nessa noite a ver a história desses homens e ver aonde nós encaixamos e aonde o Espírito Santo quer falar com você.
Esses magos do Oriente, meu amado, primeiramente eles nos dão algumas lições espirituais de como podemos aplicar em nossas vidas no dia a dia, para nos tornarmos um verdadeiro adorador em busca de Jesus. Esses homens aqui, os magos, eles nos ensinam uma lição preciosa, uma lição grandiosa, de ser um verdadeiro adorador. De ser, meu amado, uma pessoa que verdadeiramente toca no coração de Jesus. Quem eram os magos? Os magos eram uma seita, como havia os fariseus, como havia os saduceus em Jerusalém, havia também uma seita dos magos. Só que essa seita, ela era muito mais forte no Oriente. Ela não era tão forte em Jerusalém, ela era muito forte no Oriente. Porém, tinha alguns judeus que faziam parte dessa seita. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver falar de um tal de Simão Mágico. Esse Simão Mágico era um desses adeptos da seita dos magos. Esses magos, meu amado, muitos deles eram reis, eram homens ricos, eram homens poderosos. E eles adoravam, a sua forma de adoração na sua seita, eles adoravam os 4 elementos. Eles adoravam sol, lua, terra e água. Essa era a adoração ao Deus a qual eles serviam. Mas eles eram, meu amado, alguém que conhecia profundamente as Escrituras. Eles eram homens que estudavam, todo o Velho Testamento. Por ser uma seita, eles ensinavam boa prática daquilo que Deus falava a eles. E um dos hobbies deles era justamente estudar as estrelas. A gente sabe que, nessa época aqui não havia GPS. Então as navegações, as caminhadas, muitos se guiavam pelas estrelas. Aonde estavam as estrelas ali, eles sabiam a posição a qual eles seguirem. Então era uma prática dele. Mas esses magos, um desses hobbies dessa seita, era justamente estudar essas estrelas. E acredito eu, que lendo, estudando as Escrituras, eles ouviram falar da estrela que está lá no livro de Números, que se levantaria. Eu acredito que isso chamou a atenção para qual eles começassem a estudar mais isso. E a palavra de Deus, querido, fala que no tempo certo, esses homens, eles pegam e vêm seguindo essa estrela. E vêm para buscar essas estrelas. Amados, eu quero compartilhar com você, no ensino desses homens, 4 lições para nós aprendermos aqui. Sermos um verdadeiro adoradores. Sermos, de fato, verdadeiros adoradores. Entenda, querido, que Deus não está à procura de cantores. Se Ele quisesse cantores na sua casa, Ele converteria muitas pessoas aí fora que têm muito talento. Essas pessoas vão se converter? Vão. Mas Ele quer uma adoração da sua igreja. Você sabe o que alega o coração de Deus, querido? Quando o ministério de louvor aqui conduz a igreja à adoração, o que mais alega o coração de Deus é quando você abre os seus lábios aonde você está. Quando você canta aonde você está. Quando Deus olha, meu amado, que Ele sabe todas as coisas, Ele conhece você, e Ele viu o dia que você passou, a luta que de repente você enfrentou, as dificuldades que você passou nesse dia. Mas quando chega nesse banco, quando chega nessa cadeira, nesse momento você louva a Deus, você alega o coração de Deus. Por quê, meu amado? Porque o verdadeiro adorador, ele adora acima de qualquer circunstância. Pastor, mas é duro cantar quando está com fome. Não é fácil. Cantar realmente não é fácil. É duro, Senhor Pai, cantar quando nós estamos com dor. Realmente isso não é fácil. E nem te aconselho você fazer. Mas adorar a Deus sob toda circunstância chama a atenção e atrai o coração de Deus. Querido, vamos aprender aqui algumas lições com esses homens. Primeira lição que eles têm a nos ensinar é uma lição de renúncia. Pastor, que é isso? Você vai entender, querido, que todo adorador, ele tem que ter uma vida de renúncia. Uma observação. Para ter um momento com Jesus, esses homens renunciaram sua morada, sua comida, sua terra, a tranquilidade do seu dia a dia e muitas outras coisas. Ainda peregrinaram um período de 6 meses para adorarem Jesus. Querido, imagine esses homens
supostamente estudando o Velho Testamento, ouviu-se que ia nascer um rei. E vocês percebem que tanto é inocente eles, que eles chegam e vão procurar Herodes. Eles estavam tão fora, né, da promessa que vinha sobre a vida deles, que eles achavam que estava nascendo o filho de um rei. E eles ali, meu amado, vieram a Herodes e perguntavam: cadê o filho do rei? Viemos aqui adorá-lo. E ali chama a atenção de Herodes, onde Herodes fala assim para eles: filhos, vem cá, ó, filhos. Aonde vocês tirou essa ideia? Ó, você não está sabendo da estrela? Aí ele manda chamar os sacerdotes, os escribas. E aí ele vai perguntar. E ele fala: não, está uma profecia no livro de Malaquias, Miqueias, que vai se vir o filho do rei. Olha, meu amado, a inocência desses homens. Esses homens, eles buscaram alguém por uma fé que houve no coração deles, mas ainda uma fé que precisava ser direcionada. E eles chegam ali, e aí Herodes, muito esperto, fala assim para eles: ó, faz o seguinte, vai lá onde está essa profecia, acha o menino, faz o seguinte, me liga para mim no meu celular, né, para também que eu possa estar lá adorando o rei Jesus. Mas na verdade, meu irmão, essa não era a intenção de Herodes. Herodes queria matá-lo. Herodes aqui procurou matar. Se você depois continuar a ler o texto, você vai ver que o anjo vem, avisa o casal, os pais de Jesus, eles fogem para o Egito. Herodes se enche de fúria e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, achando tentar matar o menino Jesus. Você sabia que na Bíblia foi a única vez que o diabo tentou matar Jesus? Quando ele ainda era criança. Quando ele era ainda recém-nascido, ele tentou matar Jesus. Mas depois, meu amado, não teve mesmo para ele mesmo. Ele foi derrotado em todas as áreas, porque Jesus é mais que vencedor. Amém? Querido, então, o que esses homens nos ensinam? Uma vida de renúncia. Esses homens, eles abandonaram ali, né, a sua morada, a sua casa, eram homens ricos, eram homens, de repente, cheios de alguns luxos, eram homens que tinham, de repente, alguns costumes, e eles abandonam tudo aquilo ali para vir atrás de uma profecia. Querido, sabe o que começa a aprender aqui? Uma grande lição, querido. Hoje nós olhamos para a igreja no século 21, querido. Amados, e tem pessoas, às vezes, querido, que não vêm na igreja no bairro, arruma qualquer desculpa, de repente, para estar na presença de Jesus. Às vezes o ativismo do dia a dia acaba tomando o tempo de uma verdadeira adoração. Às vezes, querido, nós procuramos tantas coisas, fazemos tantas coisas, e às vezes toma isso, de repente, de nós estarmos na casa do Senhor para adorar. O que esses homens nos ensinam é que eles tinham que renunciar à sua casa, o seu conforto. Ele tinha que renunciar, de repente, o seu sofá gostoso. Eles tinham que renunciar a tudo isso para estar diante de Jesus. E o que nós aprendemos com isso? Vida de renúncia, querido. Nós temos que entender isso. Todo cristão que se preze, ele tem que aprender a renunciar a certas áreas da vida dele. Tem certas áreas da vida dele, meu amado, que ela não tem como você encaixar na sua vida espiritual. Tem hora que nós temos que renunciar. E esses homens, querido, eles conseguiram renunciar áreas da vida dele para vir atrás de Jesus. E nós, igreja do século 21, já temos Jesus aí, entregue naquela cruz, aquele sangue derramado. O que nós precisamos renunciar para estar mais aos pés de Jesus? O que você, de repente, precisa abrir mão da sua correria doida da sua vida, querido? Sabe o que a palavra fala? Tiago, que a nossa vida ela é como um vapor, que hoje está aqui, mas amanhã desfalece. Sabe o que eu aprendo com esse versículo? Que a vida passa muito rápido, que as coisas passam muito rápido. Daqui a pouco, querido, o tempo de uma verdadeira adoração se foi.
Eu não quero dizer aqui, e não quero ser também legalista para falar que você vai para o inferno, não. A nossa salvação é de nós crermos em Jesus. Mas acredito, querido, que você de repente está privando de uma vida muito melhor. Você está privando de uma vida muito boa na presença de Deus. Porque não renunciamos certas áreas das nossas vidas. Então, o que esses homens começam a nos ensinar? Renúncia. Muitas vezes, querido, temos que ter coragem para renunciar a certas áreas para estar na presença de Deus. Muitas vezes, querido, nós temos que renunciar mesmo coisas para estar na presença de Deus. Às vezes, querido, nós ficamos horas perdendo tanto tempo. Entenda bem o que eu vou dizer. Eu não vou pregar contra a internet nem contra a televisão. Mas às vezes nós gastamos um precioso tempo de tantas horas diante de uma televisão, diante de uma internet, e não renunciamos de repente a esse tempo que de repente não é tão aproveitado para o seu crescimento espiritual. E às vezes ficamos 10, 15 minutinhos e já reclamamos. Graças a Deus não é o caso dessa igreja aqui. Mas tem igreja, queridos, que quando o pastor, se o culto vai acabar 9 horas, eu não sei se você percebeu, a maioria das igrejas elas esconde o relógio. E você sabe por que elas escondem? Justamente por aqueles cristãos já bem avançados na idade do cristianismo. Porque eles começam a perceber que o tempo está indo longe demais e começam a ver o relógio. Se o pastor está demorando muito na pregação, se o irmão está demorando muito. Graças a Deus não é o caso aqui, mas eu já presenciei isso. Eu já estive numa igreja, querido, que quando o pastor passasse do horário, eu já vi o irmão se levantar, e eu como um diácono na porta, não era também aqui, na época eram os pastores que serviam, o irmão passava, eu falei, o que foi, meu irmão? Não acabou o culto. Ah, mas para mim já acabou. Quer dizer, olha o ponto, meu amado, que nós nos encontramos hoje. Às vezes nós gastamos tanto tempo com tantas coisas, com tanto ativismo nas nossas vidas, e perdemos um tempo precioso para estar com Jesus. Mas nessa noite, verdadeiro adorador renuncia, amém? Amém? Olha para o seu irmão e fala, verdadeiros adoradores renunciam. Querido, se nós não renunciamos de repente um tempo precioso, que é para a nossa vida eterna, que é para estar com Jesus, vamos ver algumas outras áreas das nossas vidas. Estamos renunciando o pecado e os manjares deste mundo por uma santidade a Deus? Quantas pessoas, meu amado, que querem estar na presença de Deus, gosta do mover de Deus, gosta do povo de Deus, se veste como crente, anda com Bíblia na mão, fala até como crente, tem o chavão do crente. Você olha e fala, meu Deus, que irmão abençoado. Mas na verdade, meu amado, saindo daquela porta para fora, não renuncia os manjares deste mundo. E aí vem aqui, se esbalda de repente na mesa do Senhor, come das maravilhas que Deus tem dado, e depois vai se intoxicar lá fora com os manjares malignos. Quantos? Quantos têm vivido dessa forma? Quantos, querido, que não têm renunciado? Quantos que não têm renunciado, de repente, lá, prazeres neste mundo, pela sua vida de santidade? E aí, querido, você vem para um culto como esse, graças a Deus, pelo mover abençoado, por um louvor abençoado, e você vê Deus falando, falando em línguas, mas alguns saem até um pouco frustrados. Por que Deus não falou comigo? Por que eu não senti um arrepio? Por que eu não falei em línguas? Não é, querido. É porque que todo adorador tem que haver uma vida de renúncia. Nós temos que aprender a renunciar a coisas que vêm estragar as nossas vidas, principalmente a espiritual. Tem muita banquete aí fora, tem muito manjar aí fora, meu amado, que parece ser bom, parece ser gostoso. Mas pode dizer uma coisa para você? Vão te levar para o fogo eterno. Vão te levar para isso. Aprendam a renunciar manjares deste mundo. Jovens, toma cuidado com esses manjares que Satanás está dando de graça. Na presença de Deus tem que pagar, viu, meu amado?
Ô louco, pastor, paga um alto preço de santidade, que você tem os manjares. Lá no mundo você não precisa pagar não, lá você vai às tortas e direito. Só que muitas vidas estão cada vez mais se afundando na lama, porque não sabe renunciar certas coisas malignas. Querido, estamos renunciando por uma vida de prazer errada por um casamento abençoado? Às vezes, querido, nós não renunciamos um prazer errado que nos rodeia, um espírito maligno de sensualidade que tem tomado esse século. Às vezes, meu amado, não renunciamos certas coisas da nossa vida e queremos que o nosso casamento seja o melhor lugar do mundo. Filho, se nós não renunciarmos prazeres deste mundo, não tem como o meu casamento ser uma bênção. Se eu não renunciar onde eu estou pondo os meus olhos, não tem como eu admirar a beleza da minha esposa. Tem muitos casais aí, querido, que levam as suas vidas de qualquer jeito. Não renuncie. Não consegue renunciar aos prazeres manjares deste mundo. Estão se destruindo os seus casamentos. Estão acabando com os seus casamentos. Graças a Deus não é o caso. Alguns aqui me conhecem, sabem que eu tive locadora por muito tempo. Quantas histórias. Meu primeiro ano que eu tive locadora, querido, eu estava começando a caminhar na fé, minha locadora tinha pornô. Quantos homens vinham alugar pornô dentro da locadora para tentarem ser felizes nas suas casas? Um ano, quando deu um ano, Deus falou, tira isso aí, que isso aí está destruindo lares. E graças a Deus eu fui para o sacrifício, tirei, não vou ficar me estendendo nesse testemunho, e Deus me honrou mesmo. 17 anos fiquei nesse bairro e Deus me sustentou. Porque um dia eu precisei ouvir a voz do Espírito Santo, tira isso, que isso aí está destruindo muitos lares dentro de casa, estão acabando com os casamentos. Sabe por quê, querido? Porque não renunciava o prazer mundano. Quantas pessoas, querido, que não conseguem renunciar a prazeres mundanos, acham que as suas esposas são objeto igual o mundo oferece. Então, querido, adorador renuncia. Tem área da nossa vida que eu tenho que renunciar. Se eu não renunciar, eu não tenho como ter o meu casamento santificado e abençoado. Se eu for me entregar, querido, olha só a sensualidade que anda esse mundo. Você já percebeu? Você já parou para ver que você está em meio a ser bombardeado, a sua mente, os seus olhos, a você ser contaminado com este mundo pelo espírito de sensualidade? Quantas pessoas estão caindo, querido? Quantas pessoas, meu amado, não conseguem assobiar para suas esposas dentro de casa, mas assobia para qualquer mulher na rua? Mexe com qualquer mulher na rua. Porque não renunciam. Não conseguem renunciar prazeres malignos que têm destruído. Nós temos que aprender a renunciar. Adorador, ele é uma pessoa que renuncia coisas imundas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quando nós, meu amado, não renunciamos um consumismo na nossa vida, se você não renunciar a um consumismo na sua vida, como que você vai ter uma vida financeira controlada? Nós não podemos ser escravos, meu amado, de um espírito chamado consumismo. Querido, eu vejo a vida de uns irmãos que são tão abençoados, são tão trabalhadores, mas não conseguem viver um padrão que Deus dá na Bíblia, um padrão de prosperidade, porque de repente são tomados por um espírito de consumismo. E as suas vidas são todas descontroladas. Por quê? Porque não renunciam. Os olhos, meu amado, parece que eles têm um comichão. São atraídos pelo 99. 99, quando virar, vai ficar faltando mais um, 666. Toma cuidado com isso, querido. Nós temos que renunciar a certas áreas na nossa vida financeira, senão você nunca vai conseguir ser uma pessoa feliz. Você vem para um povo abençoado, um povo que faz as coisas, que compra, um povo que você fala, e eu, por que eu não consigo? Por que nada dá certo? Porque de repente,
você não consegue renunciar esse espírito de consumismo na sua vida. E são áreas que estão aqui, ó, que nós temos que tirar para fora. Amém. Glória a Deus. Então esses homens, querido, eles nos dão uma grande lição de nós aprendermos a renunciar. Não precisa abrir, mas lá em Mateus 10, olha a advertência que Jesus dá. Mateus 10, 37 fala: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Entenda bem, deixa eu te explicar que Jesus aqui não estava querendo menosprezar nem de nenhuma forma a família. Ele só estava fazendo uma comparação de amor. Então ele está deixando bem claro, quem ama pai e mãe, ele está fazendo uma comparação, uma ligação, mais do que a mim não é digno de mim. Querido, você vê que muitas vezes nós temos que renunciar para ter a presença de Jesus nas nossas vidas. Olha a profundidade desse versículo, olha como que esse versículo encosta eu e você na parede. Porque como que eu não vou amar meu filho? Como que eu não vou amar minha esposa? Como que eu não vou amar meus familiares? Eu tenho que amar. A Bíblia fala que eu tenho que cuidar, que eu tenho que amar. Mas o que Jesus está ensinando aqui, ó, quem ama mais, coloca acima de Jesus, não é digno de mim. Sabe o que está dizendo aqui? Está na hora de até nós aprendermos a renunciar um pouco desse amor e demonstrar mais para Jesus. Nos entregarmos mais para Jesus. É a palavra de Deus, meu irmão. É o próprio Jesus ensinando aqui. Então o verdadeiro adorador, ele é uma pessoa que aprende a renunciar a áreas da sua vida. Amém? Olha para o seu irmão e fala, você é um verdadeiro adorador. Aprendeu a renunciar? Segunda lição que esses homens nos ensinam, e são preciosas para nós nessa noite, e eu vou me atentar em duas mais, e depois eu vou passar as outras duas, é a lição da perseverança. A segunda lição que ele nos ensina é de perseverar. Uma observação, para encontrar Jesus tiveram que perseverar, enfrentar o frio, o calor, todas as dificuldades, mas não desistiram do seu objetivo, que era estar aos pés de Jesus. Querido, muitas vezes, por poucas coisas, nós não perseveramos na presença de Jesus. Às vezes, meu amado, nós não somos uma pessoa assim, que precisa perseverar mais. Adorador, ele tem que ter uma vida de perseverança. Entenda, querido, que tem lutas, igual nós aprendemos a semana passada, sobre as tempestades, que tem tempestade que ela vai vir mesmo. E Deus, ele quer te livrar na tempestade, como ele fez com Daniel na cova dos leões, como ele fez lá com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Ele quer te livrar lá, para você poder crescer mais. Mas uma lição que nós temos que entender, para sermos verdadeiros adoradores, que nós precisamos aprender a perseverar mais nas nossas vidas. Não trocar muito fácil, meu amado. Não se vender muito fácil. Persevere mais. Quantas pessoas, meu amado, começam alguma coisa e na metade do caminho eles abandonam, eles param. Você sabe que isso reflete muito, a vida espiritual reflete totalmente na vida material. Se nós não perseveramos numa fé firme, se nós não perseveramos numa busca constante com Deus, se nós não perseverarmos, meu amado, em estarmos diante do poder de Deus, se eu não perseverar em ter uma vida santa com Deus, o que será de mim? Você sabe que tem área da nossa vida, meu amado, que reflete o que nós somos no reino espiritual. Quantas pessoas, meu amado, têm começado os estudos e largam pela metade do caminho, não perseveram, não vão até o fim. Quantos jovens querem se lançar na carreira, mas não são perseverantes. Esses homens aqui, para estar aos pés de Jesus, eles precisaram perseverar nessa caminhada. Eles precisaram ali, meu amado, enfrentar calor, enfrentar sol, enfrentar chuva, para estar ali aos pés de Jesus, mesmo sabendo quem que era o Messias. Eles achavam que era simplesmente um filho do rei que ia nascer. Mas eles perseveraram nessa constante busca por Jesus. Persevere, querido. Persevere na sua vida espiritual. Não troque a sua vida espiritual. Não ceda.
O que mais o inimigo tem, meu amado, é colocado desânimo na igreja. Satanás, ele percebeu, querido, que ele não tem como ele atingir, ele não tem como ele enfrentar a igreja cara a cara. Não tem como, meu amado, ele não tem arma suficiente. Porque tudo está na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas sabe o que ele faz, querido? Ele só fica lançando lá as pessoas, o desânimo nas pessoas. Quando você está feliz com alguma coisa, aí ele vem e lança aquele desânimo no seu coração. Uma vez uma irmã deu uma ilustração que eu nunca mais me esqueci. A Bíblia chama a gente de luz, amém? Ele falou assim, então imagina essa luz aqui, querido. Que luz bonita, claridade, perfeita é. Mas se nós não tomarmos cuidado, o diabo todo dia ele vem aqui, ele fica jogando um pouquinho de barro nessa luz. Ele vai pegando o barro e vai lançando na luz. Se o crente não tomar cuidado, querido, daqui a pouco essa luz vai perdendo a claridade. Daqui a pouco essa claridade vai ficar fosca por uma escuridão e pela sujeira que Satanás faz. É o que ele tem feito com a vida de muitas pessoas. Querido, nós temos que aprender a ser perseverantes nas nossas vidas. Persevere sim em tudo na vida. Não abandone. Se você abandonar, querido, você que é cristão, que tem um passaporte para a eternidade, abandonar, o que será deste mundo? O que será dessas vidas aí fora? As pessoas precisam procurar uma referência. E aonde eles vão procurar? Dentro da igreja. Mas você acha que eles vão procurar referência em parede? Eles vão procurar referência em você, que é a verdadeira igreja. Ele vai olhar para o seu coração, que é a verdadeira pessoa, que tem o poder de Deus morando dentro do seu coração. Mas nós não podemos, meu amado, sermos tomados por um espírito de desânimo. As pessoas às vezes são desanimadas com pouca coisa. Amado, vamos para o culto. Hoje eu estou desanimado. Se você estiver se pegando dessa forma, pede nessa noite, querido, para que o Espírito Santo arranque isso da sua vida. E não dê mais trela. Porque sabe o que ele precisa nas nossas vidas? Uma vírgula. Se você der uma vírgula, ele vai querer a frase toda da sua vida. Por isso, querido, continue firme. Tem culto, venha no culto. Tem célula, vai na célula. Pastor, eu estou cansado, mas Deus te renova, querido. Eu entendo que você está cansado. Eu sou uma pessoa que... Eu entendo, eu sei isso, eu não cobro isso. Eu entendo que as mulheres trabalham... As que trabalham fora, elas ainda têm que trabalhar dobrado dentro de casa. Eu entendo isso mesmo. Mas não dê vírgula para o diabo. Não dê vírgula. Sabe por quê? Porque daqui a pouco vai estar um desânimo no seu coração. Você não tem vontade de sair da cama. Sabe como é que chama esse desânimo? Depressão profunda. Porque ele começa com as pequenas coisas. A pessoa vai desanimando aqui, vai desanimando ali, vai desanimando ali. Daqui a pouco não está caminhando mais. O povo está caminhando, a pessoa está parada. E água parada cria bicho. Isso que eu aprendi. Dá dengue. Fica dengoso. Amém? Então, querido, nós temos que aprender a perseverar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ver algumas áreas que nós temos que aprender a perseverar. Só vamos vencer na busca da santidade se tivermos perseverança, e não é fácil. Já pensou você ter que lutar com o pecado todo dia? Todo dia o pecado está ali, ao seu derredor. Mas se você for uma pessoa desanimada, ele vai te vencer. Mas se você for um perseverante, meu amado, você vai vencer o pecado. O que a palavra fala lá em Tiago? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Todo mundo gosta da parte B, né? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Eu vejo muito crente falar, resiste o diabo, ele vai fugir. Só que a parte A ninguém cita e ninguém cumpre. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo, ele vai fugir de vós. Amém. Aí ele vai fugir de vós. Então, querido, nós temos que perseverar pela nossa vida de santidade. Você tem que perseverar na sua leitura. Pastor, mas eu não entendo. Pega uma tradução mais fácil. Busque. O computador hoje, meu amado, está muito simples. Tem Bíblia de graça para você baixar. Pede para o irmão que mexe para baixar, pôr no seu celular. Tem tantas traduções tão fácil de poder entender, que você vai entender melhor a palavra de Deus. Eu confesso que tem umas linguagens, meu amado, que dá desânimo mesmo. É de linguagem difícil. Mas graças a Deus, hoje a língua portuguesa ela é muito ampla.
E nós entendemos o mesmo sentido do versículo com linguagens mais fáceis. Então persevere na sua leitura da palavra. Persevere na sua vida de oração, querido. Quantas pessoas, meu amado, desanimam na vida de oração, começa, faz campanha de 15 minutos e acaba. Eu conheço cristão que faz campanha de 15 minutos de oração. Persevere, querido. Aproveite, ore. Quem ora mais, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, poder nenhum, meu amado. Então nós precisamos perseverar na nossa vida de oração. Orarmos mesmo. Graças a Deus, querido, olha, eu já vi algumas pessoas passarem aqui na rua e comentarem com os irmãos, né? Que aqui é uma igreja que vê as pessoas orando. Graças a Deus por isso. Mas eu ainda acho que a gente ora muito pouco. Eu acho que eu ainda oro muito pouco. Estou falando de mim. Eu podia aproveitar muito tempo ainda orando muito mais. Mas eu ainda, na minha vida, eu acho que eu oro muito pouco. Eu poderia orar muito mais, perseverar um pouco mais. Amém? Querido, imagina só o que Deus está fazendo para nós. Já pensou se nós perseverarmos mais na oração? O que Deus não vai fazer nesse bairro e nesses bairros vizinhos? Imagina só. Então, perseverar na oração. Glória a Deus, não é fácil. Perseverar na nossa vida de santidade. Só vamos ter um casamento abençoado se perseverarmos. Se você perseverar, não abandonar. Tem pessoas, querido, que abandonam o seu casamento logo no primeiro ano. Mas não larga, não vai cada um para sua casa, porque está caro, né? Tudo que comprou depois vai ter que repartir, então está caro. Então fica dentro de uma casa descasado. Alguém já viu esse tipo de pessoa? Está dentro de uma casa, casado, descasado. Porque não perseveraram. Veio as lutas destruiu. As lutas tomou o espaço na vida do casamento. Persevere pelo seu esposo, persevere pela vida da sua esposa. Não abra mão disso, querido. Se você quer uma só carne com ela, abandonar, não perseverar, o que vai ser dela? O que vai ser dele? A Bíblia fala que nós somos uma só carne. Eu tenho que perseverar pela vida espiritual da minha esposa todos os dias. E ela tem que perseverar pela minha vida espiritual. Para nós andarmos num padrão. Uma unidade só de fé, num conhecimento só de Jesus. É dessa forma. Mas às vezes, meu amado, sabe qual é as frases mais conhecidas? Esse não tem jeito, não. Pau que nasce torto, morre torto. Jesus é carpinteiro, meu amado. Ele pode consertar mesmo. Jesus é filho de carpinteiro. Dá um pau torto para ele, vai endireitar mesmo. Mas nós temos que perseverar. Só vai haver um endireitamento se eu e você perseverar. É a mesma coisa com célula. Eu tenho falado isso muito para os líderes. Olha, a primeira fase da célula é uma perseverança do líder. Quantas vezes eu já sentei com o Hernando explicando para ele, falei, filho, a primeira fase é uma perseverança na sua vida. Até onde isso tem valor para você. A hora que você menos perceber, você vai ver começar a nascer os frutos. É dessa forma. Mas para de regar. Para de ir lá dar uma mexidinha na terra. Para de ir lá, meu amado, tocar os bichos. Para de fazer isso para você ver. Daqui a pouco, afunda. Então nós temos que perseverar. Na vida conjugal também, amém? Glória a Deus. Quantos não perseveram em ter um domínio próprio? Isso aqui é um fruto do Espírito Santo, meu amado. Gálatas 5. Pessoa chuta o balde à toa. Briga por qualquer coisa. Eu vou confessar para vocês aqui algo que aconteceu comigo hoje. Querem saber mesmo? Hoje eu estava lá jogando uma partidinha de futebol. Né, eu comprei lá, né, um tênis e tal, e estava todo empolgado. E o time que eu estava não estavam tocando a bola para mim. Mas eu entendo porque eles não estavam tocando a bola para mim. Eu entendo. Até apelidaram a minha chuteira de cone, porque ela é da cor de um cone, para ficar em pé, né? E se eu te falar para você, querido, por 5 minutos, eu quase pus algo a perder na minha vida, porque eu ia reclamar, porque eu ia bater boca. Você sabe que na hora eu estava com essa mensagem na cabeça,
E eu falei, meu Deus, eu não estou perseverando no fruto, né? Ter mansidão, no domínio próprio, eu não estou perseverando nisso. E naquele momento ali no campo eu pedi perdão, falei, Deus, me perdoa. Eu sei que eu sou ruim mesmo, vocês não tocam para mim, eu entendo. Eu sei disso. Mas, querido, você sabe que quase entrei na ira, porque eu não perseverei pelo domínio próprio. Aconteceu comigo hoje de manhã. Você pensa que pastor não acontece essas coisas? Acontece, querido. Mas graças a Deus ali, eu encostei na tela, falei, Deus, me perdoa. Eu não tenho que reclamar de ninguém aqui, ninguém está pagando, ninguém está recebendo nada. A bola é redonda para todo mundo. Me perdoa. Com Deus ali. Ninguém ficou sabendo disso, mas eu tive que perseverar, eu tive que, meu amado, ali perseverar no meu fruto, no domínio próprio. Eu fiz 3 gols, né? Aí eu orei e falei, Deus, agora o senhor, eu vou orar igual o João, desce fogo, Deus. Não, brincadeira, né? Aí eu acho que o Espírito Santo tocou no coração deles lá. Mas é brincadeira, querido, mas eu estou passando essa brincadeira para você, por coisa que eu vivi hoje. Às vezes nós não perseveramos pelo domínio próprio e chutamos o balde. Tem muito cristão com o dedão tudo estourado, sem unha, porque chuta o balde à toa. Qualquer coisinha estoura, qualquer coisinha briga, qualquer coisinha solta a ira, qualquer coisinha fala besteira. Querido, você é irado, entenda uma coisa, você é uma metralhadora que atira para qualquer lado. E aonde a bala bater, machuca. Então persevere por esse fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Tem situação, meu amado, que nós temos que perseverar, principalmente na vida conjugal, querido. Eu aprendi esse princípio. Tem situações, de repente, que eu vejo lá dentro de casa, que eu busco o domínio próprio, porque eu quero manter um padrão de alegria dentro de casa. Porque se eu chutar o balde, meu amado, eu vou ter um péssimo dia, vamos ficar magoado. A gente só não pode deixar o sol se pôr sobre isso. Entendeu? Mas lute por isso. Não persevere por domínio próprio. Tem hora, meu amado, que a gente tem que aprender a contar até 10. Tem uma propaganda aí que sai aí de acidente no trânsito, né, de briga no trânsito, morte no trânsito. Aprender a contar até 10. Principalmente na vida conjugal. Principalmente com os filhos, querido. Principalmente com os filhos. Você quer ver uma coisa? Eu vou confessar, tá? Hoje eu estou aqui confessando a minha vida. Vocês são meus confidentes, estou confessando. A pastora fica assim, pastor, você tem que passar um perfume. Pastor, você está com muito cheiro de pele. Não é CC, meu amado, cheiro de pele. Você tem que passar um perfume, pastor. Passa um perfume. Aí, meu amado, né? Então, beleza, peguei o perfume e coloquei na vista. Porque homem é desse jeito, ele faz o que está na vista. Se ele tiver que abrir gaveta, pegar lá no coisa, poucos fazem isso. Eu não sou um que faz. Então eu peguei e comecei a pôr na vista e, né, passar um perfuminho. Aí eu passei um perfume e vou na cozinha tomar água. Essa mulher, pelo amor de Deus, sai da cozinha com esse perfume, olha aqui que você vai fazer. Eu falei assim, meu Deus, eu não entendo. Se eu não... Uma hora ela pede para me passar o perfume, eu venho na cozinha, ela está cortando cebolinho, né, exala aquele perfume, sai daqui agora. Se eu não tenho domínio próprio, eu já ia estourar com ela. Eu não te entendo, mulher, o que você quer? Mas não, querido. Eu saí rapidinho. E gritei lá do corredor, pega um copo de água. É domínio próprio, querido. Nós temos que aprender isso. Não se deixe derramar. Não chute qualquer balde, querido. Uma hora esse balde vai estar com pedra, não vai estar com água, vai ficar ruim. Aí você está né? Aí vem para a igreja mancando espiritualmente. O que foi, meu irmão? A unha do pé, chutei mais um balde. Então aprende, essas ilustrações que eu estou te dando aqui, que você está rindo, deixa ela ficar no seu coração, e a hora que você estiver ali, ponto, você lembra, rapaz, o pastor não passava perfume. Aí você vai lembrar e se controlar um pouco mais. Amém? Perseverar, esses homens aqui, eles perseveraram. Glória a Deus. Lucas 8,15, não precisa abrir, fala assim, mas o que cai à boa terra são os que ouvem a palavra com o coração, reto e bom, e retém e dão fruto com perseverança. Você pode ver, meu amado, que a palavra no nosso coração,
ela só vai dar fruto de amadurecimento se nós perseverarmos. Lucas está ensinando isso. Na verdade é o Evangelho, né? Mas lá em Lucas está escrito isso mesmo, que se a palavra que ela cai no nosso coração, ela é reta e boa, mas ela, com a perseverança dessa palavra no coração, que eu vou ter bons frutos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Hebreus também 10, 36 fala, porque necessitamos de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcançamos as promessas. Você vê que, olha, para a palavra dar fruto no seu coração, você precisa perseverar. Para você alcançar as promessas de Deus, você precisa perseverar. É a palavra, Hebreus 10, 36. Então, para mim tomar posse das minhas promessas, eu tenho que ficar firme nessa posição que eu estou. Amém? Há uma promessa de salvação para todos, amém? Há uma promessa, meu amado, de uma vida abençoada para todos, amém? Há uma promessa, meu amado, da nossa família ser salva, amém? Há uma promessa que eu e minha casa vamos servir ao Senhor, amém? Mas nós temos que perseverar. Não adianta nada nós conhecermos todas essas promessas para o povo, para nós, e não perseverarmos na presença de Deus. Glória a Deus, querido. Aleluia, Jesus. Amém. Terceiro, antes disso, deixa eu fazer o repete aqui, porque eu aprendi aqui. Então, fala para o seu irmão assim, ó, adorador que é adorador, persevera nos seus propósitos com Deus. Amém? Fica gostoso a gente pedir para repetir, né? Amado, terceira lição preciosa que nós aprendemos com esses homens aqui. Então a primeira foi de renúncia, a segunda foi de perseverança. A terceira é de ter uma visão espiritual. Em toda a viagem, aqueles homens não tiraram os olhos da estrela que os guiavam. Não desviaram dos seus caminhos, ficaram atentos o tempo todo em cumprir o seu propósito. Terceira lição que nós aprendemos aqui, querido, que nós temos que ter uma visão espiritual. Esses homens, para chegar no destino que eles estavam chegar, esses homens, para chegar no local, para adorarem a Jesus, eles precisavam ficar com os olhos no alto. Lá de onde vêm as nossas bênçãos. Lá de cima, da onde tem Deus. Eles não tiraram os olhos da estrela. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja do século 21? Que hoje, eu e você, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. O que representa hoje essa estrela, que representou essa estrela na vida dos magos, hoje representa para a igreja a vida de Jesus. Então eu e você, nós não podemos tirar os olhos de Jesus, meu irmão. Ficarmos, meu amado, com os nossos olhos fixos em Jesus. Não em homens. Não em ministérios. Não em falsas promessas. Não em muita vez, meu amado, só gritaria. Não, querido. Deixa os seus olhos fixos em Jesus. Aqueles homens, eles só chegaram aos pés de Jesus porque eles não tiraram os olhos da estrela que os guiavam. Hoje, quem guia a igreja é Jesus Cristo. Você sabe por que muito cristão, meu amado, se afasta e pega alguns atalhos? Porque tiram os olhos de Jesus. E sabe o que esses homens nos ensinam? Justamente uma visão espiritual. Aprendermos, meu amado, a olharmos para Jesus. Hebreus 12, 2, a parte A, não precisa abrir, fala assim, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Mas não tirando os olhos, meu amado, do meu Salvador. Ele não conquistou um caminho para nós, a palavra não fala assim, lá em João 14, 6, eu sou e ninguém chega ao Pai se não for. Está aí. Mas procura tirar os olhos de Jesus para ver que caminho que você vai cair. Procura, meu amado, ver a falha do homem. Procura ver os erros do ser humano. Posso falar uma coisa? São muitos. O ser humano, meu amado, ele erra muito. Numa busca de se acertar. Você sabia que às vezes nós erramos muito
querendo acertar. Então, querido, o que nós aprendemos aqui é que os nossos olhos têm que ser fitados somente em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Se você, meu amado, começar a olhar para as coisas que você está conquistando, é muito bom isso. É muito bom admirar o que você conquista, o que você constrói. Isso é muito bom. Isso te dá, né, na verdade, te dá um ânimo para você conquistar. Mas se isso estiver chamando a atenção e estiver na frente de Jesus, você corre um grande risco. Não tire os olhos de Jesus, querido. Pastor, mas você não sabe a luta que eu estou passando. Eu vou te falar que sem Jesus é pior. Pastor, você não sabe a afronta, você não sabe a dificuldade, você não sabe o que eu estou passando. Eu vou te falar que sem Jesus é pior. Se nós, meu amado, não olharmos todos os dias para a cruz, o que seríamos de nós? Muitas vezes, querido, nós queremos levar a vida de qualquer jeito e tiramos o foco de olhar para a cruz. Toda vez que você estiver diante de uma grande dificuldade, diante de uma grande afronta, diante, meu amado, de algo muito difícil de se lidar, olha além, porque além daquilo vai ter uma cruz. E se você não se você continuar fixado na cruz, em Jesus, pode ser o que for, você vai passar, vencer e ser mais que vencedor. Mas se nós continuarmos olhando para Jesus, senão a minha caminhada e a sua, não vamos chegar em lugar nenhum, querido. Esses magos aqui só chegaram em determinado lugar porque eles não tiraram os olhos da estrela. Eles estavam estudando e descobriram essa estrela e começaram a olhar nas escrituras e ver que essa estrela representava algo e que essa estrela ia apresentar, ia apresentar o Salvador deste mundo. E eles, sem conhecer quem era o Salvador, o que ia ser salvo, eles não tiraram mais os olhos daquela estrela. E aquela estrela seguiu, e eles seguiram, e eles renunciou, e eles perseverou, meu amado. E quando eles se viram, eles estavam aos pés de Jesus. O que eu te falo para você, igreja do século 21? Está na hora, querido, de nós não abaixarmos mais as nossas cabeças, olharmos só para cima, olharmos para onde vem a nossa bênção, aonde vem o nosso socorro, aonde vem a nossa salvação, aonde vem a nossa provisão, aonde vem Deus nas nossas vidas, amado. Para de olhar horizontal. Horizontal você vai se decepcionar. Passa a olhar vertical, que aí você vai ser mais que vencedor. Amém? Glória a Deus. Olhar para Jesus em todo o tempo é uma questão de fé, ou seja, significa, não podemos tirar o seu foco. Não deixe a sua fé se abalar. Aconteça o que acontecer, continue olhando para Jesus. Amém? Olha para o seu irmão e fala, adorador que é adorador, não tira os olhos de Jesus. Quarta e última, para nós encerrarmos e orarmos, ensino que esses homens nos ensinam. Quarta lição é de uma verdadeira adoração. Esses homens aqui agora, esse quarto ponto, nos ensina uma verdadeira adoração, querido. Então vamos só dar uma recapitulada. Primeiro ensinamento é a renúncia. Segundo, perseverança. Terceiro, a visão espiritual, nosso alvo, aonde nós vamos chegar. Agora, o quarto ensino que ele nos dá é de ser um verdadeiro adorador. Mas, pastor, aonde você vai ver adorador nesses homens? Observação, quando aqueles homens encontraram Jesus, fizeram questão de entregar os seus presentes, que são um tipo de verdadeira adoração. Aqueles homens, há uma forma de agradar, uma forma de recompensar aquele momento, deles estarem diante de um rei. Uma forma deles, meu amado, que eles encontraram em toda a sua sabedoria, em toda a sua seita, em todo o seu ensino, de verdadeiramente adorar aquela pessoa, foi levando os seus presentes. E a palavra fala que eles levaram ouro, né? Eles levaram,
Está aí no versículo 11, ouro, incenso e mirra. Que depois tem 3 significados, mas não é o caso agora, eu não vou entrar nesse significado de cada um. Esses 3, o ouro, o incenso e a mirra, eles têm um significado muito forte também, por isso que eles entregaram ali. Mas, querido, é interessante que eu quero que você entenda nessa noite, que aqueles homens renunciaram, perseveraram, e não tiraram os olhos de uma estrela que estava conduzindo eles, para adorar Jesus, sem mesmo buscar algo em troca com Jesus. Eles não fizeram isso para trocar com Jesus. Diferente da igreja do século 21, querido. Diferente, que eu quero que você entenda, que eles foram adorar na sua essência, não aquilo que Jesus podia oferecer, porque Jesus ainda era uma criança, não tinha nada como ele oferecer. Eles foram adorar, meu amado, simplesmente pela vontade de agradar o filho do rei. Eles foram adorar, meu amado, simplesmente, querido, por entender que estava vindo na terra alguém que ia mudar este mundo. Eles não foram lá para trocar com Jesus, diferente de muitos hoje, querido. Não havia, meu amado, eles não haviam recebido o presente de Jesus, como de muitos de nós já recebemos. Não havia, meu amado, eles foram simplesmente na essência de uma adoração simples, sem saber se Jesus ia poder proporcionar algo para eles. Eles adoraram Jesus, meu amado, não pelo que ele poderia fazer, simplesmente porque ele era o Salvador. Existe, meu amado, adoradores, se querem, se possa chamar adoradores, que somente adoram quando ganham alguma coisa material neste mundo. De todos esses ensinamentos, querido, quando eu cheguei nesse ponto, eu me deparei e falei, meu Deus do céu. De tudo que eles nos ensinam, ele nos ensina, meu amado, que nós temos que adorar Jesus já pelo que ele já fez, não pelo que ele vai fazer. É por o que ele já fez na minha vida e na sua, por isso que ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o joelho se dobrando diante dele. Por isso que ele é merecedor. Por aquela cruz já carregada por mim e por você. Por isso que ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E esses homens nos ensinam justamente isso. Eles não venderam a sua adoração como muitos têm feito. Vendem a sua adoração querendo receber algo em troca. Não, querido. Eles adoraram simplesmente pelo fato de adorarem, de quererem, de se sentir bem. Por esse fato que nós temos que adorar. De todos esses ensinos, esse aqui é o que eu e você, como adorador, temos que cravar na tábua do nosso coração. De adorar Jesus pelo que ele já fez, não pelo que ele ainda vai fazer. O que ele vai fazer, meu amado, é lucro e muito lucro para receber. Mas pelo que ele já fez pelas nossas vidas. Eu queria que você olhasse um pouquinho para dentro de você. Imaginaria onde você estaria agora, com o estilo de vida que você levava antes de Jesus. Eu queria que você olhasse agora um pouquinho para dentro da sua casa. E olhasse para a sua casa agora. E pensasse, se não fosse Jesus na sua casa, o que seria da sua casa agora? Eu queria, querido, que você agora olhasse para a vida dos seus filhos. Por mais problemático que eles vão serem, por mais dificuldade que nós vamos passar com os nossos filhos. E eu sei, porque eu tenho um filho de 23 anos. E essa é a idade que o trabalho é dobrado. Que não é fácil. Mas eu fico pensando, se não fosse Jesus na minha vida e na vida do meu filho, o que seria do meu filho hoje? Isso que nós temos que adorar a Deus.
por essa adoração, querido. Por isso que Jesus já fez por nós. Não por aquilo, não vim trocar com Deus. Não porque está passando uma dificuldade, então eu tenho que ir na igreja hoje. Estou passando uma luta, então eu tenho que adorar. Isso aí, meu amado, é um coração mesquinho. É um coração, meu amado, que pensa em troca e nós não temos nada para trocar com Deus. O que você tem para dar para Deus? O que nós podemos hoje ter em troca para Deus? Deus, vim aqui trocar com o Senhor. Vou fazer uma boa adoração aqui, mas eu quero isso. Ele é dono de tudo, meu amado, inclusive da sua vida. Amém. E esses homens, eles nos ensinam justamente isso. Que eles adorou Jesus, não esperando o que Jesus ainda ia fazer. O que Jesus fez na vida desses homens depois foi lucro na vida deles. E eu e você, como igreja adoradora, como amados irmãos que adoram ao Senhor, temos que ter essa essência no coração. Adorar acima de qualquer circunstância. Adorar acima de qualquer circunstância. Eu sei que Deus, Ele não quer que ninguém sofra. Deus não fez o homem para sofrer. Portanto, Ele criou a sua imagem e sua semelhança. Ele não fez nós para sofrermos. E vou te dizer algo, Ele não fica feliz com o seu sofrimento. Ele não se agrada com o estilo de vida que nós levamos. Sabe o que Ele manda dizer para nós? Se nós estamos aonde estamos, foi porque eu e você tiramos os olhos de Jesus e olhamos para o mundo. Sofremos porque, meu amado, não confiamos, não adquirimos uma fé verdadeira e genuína. E esses homens nos ensinam essas 4 lições. Renúncia, perseverança, uma visão no alvo, não tirar, e uma verdadeira adoração. Amém? Concluindo, para nós orarmos. O melhor presente que nós podemos dar para Jesus hoje é deixar ser achado pelo Pai. Porque João 4,32 fala, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4:23. Essa é uma essência da verdadeira adoração. Só, meu amado, que o versículo ele deixa bem claro que o Pai está procurando. Provérbios 15:3 fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre os maus, sobre os bons. Salmo 101, versículo 6 fala que os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aqui fala que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Agora imagina um Deus onipotente, onipresente e onisciente está à procura de verdadeiros adoradores sobre a face da terra. Qual é o maior presente que nós podemos dar hoje para Jesus? Deixar ser achado pelo Pai. Amém? Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor para encerrarmos. Tem um louvor preparado, pode soltar, eu quero que você curve sua cabeça. Eu não sei como você anda, querido, na busca de Jesus. Eu não sei o que você precisa nessa noite. Se é renunciar áreas da sua vida, se é ter uma vida mesmo de perseverança, se é aprender, meu amado, a ter os olhos no alto, para nós nos tornarmos verdadeiros adoradores nessa noite. O que você precisa nessa noite? O que você precisa nessa noite? A receita foi dada, meu irmão. Deixarmos ser achado pelo Pai. Que nesse momento agora os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E que ao passar pelo seu coração, Ele encontra um coração voltado à renúncia. Um coração que persevera. Um coração que tem os olhos do alvo, do alto.
Para quê, querido? Para que quando nós abrimos os nossos lábios, nos tornarmos verdadeiros adoradores. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Uma adoração, meu amado, que saia da nossa alma, não só simplesmente dos nossos lábios. Uma adoração, meu amado, que saia na expressão do meu corpo, seja aplauso, seja dança, seja, meu amado, da forma, mas que toque o coração de Deus. Uma adoração, meu amado, que atravessa esse céu azul, rasga esse céu infinito e chega ao altar de Deus como essência, meu Pai, como um cheiro suave e agradável ao altar de Deus. Uma verdadeira adoração, meu amado, aonde Deus se levanta no trono para pelejar a sua peleja. Uma verdadeira adoração, meu amado, aonde Deus se levanta para estender as suas mãos para salvar, para curar, para libertar e para transformar. Uma verdadeira adoração, meu amado, aonde sabemos que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o meu clamor, para ouvir a minha petição, para ouvir, meu Pai amado, aquilo que eu preciso de Deus. Uma verdadeira adoração, amado. Como, meu amado, esses homens nos ensinam nessa noite. Aprender, meu Pai, a renunciar, a perseverar, a vigiar e adorar. Porque Jesus tem o melhor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, vem sobre a tua igreja nesta noite.